gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje nós vamos conversar sobre o incrível Germinal do Émile Zola. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, assim você me ajuda muito com a divulgação e o crescimento do canal. Aproveita para hypar este vídeo também, dessa forma o vídeo ele é entregue para mais pessoas e mais gente pode conhecer o canal. Eu deixo aqui na descrição do vídeo também sempre o link de compras na Amazon, link de compras de afiliados, e aí você comprando por estes links você me ajuda com uma pequena comissão e eu sempre agradeço muito por isso. E hoje a gente vai bater um papo sobre um livro que me deixou sem ar, que tirou lágrimas de mim, que me deixou enjoada. Eu tô falando de Germinal do Émile Zola, que com certeza foi um dos livros que entrou ali para os meus favoritos da vida. Germinal é um romance do autor francês Émile Zola, ele foi lançado no ano de 1885 e ele faz parte de uma série de livros chamado Le Rojon Macquart, né? Vocês perdoem aí a minha pronúncia, mas eu não falo francês. E ele tinha o subtítulo de História Natural e Social de uma Família sobre o Segundo Império. É uma série de livros, geralmente livros únicos, então você não precisa ler um para ler o outro. E ele tem muita influência da comédia humana, do Balzac. Esse é o 13º volume da série, que tem 20 livros. Como eu disse, os livros são histórias soltas, então você não precisa ler um para ler o outro. Esse foi o primeiro livro da série que eu li. E ele vai contando uma história de uma família, então, na verdade, cada livro vai trazer um personagem desta família. Como eu comentei, ele faz parte do movimento literário naturalista. E o naturalismo, ele vem em contrapartida do realismo. Ele é um movimento que surgiu por volta do século XIX e ele tem o intuito de retratar a sociedade como ela realmente é. Uma das principais características do naturalismo é retratar a sociedade pelos fatores sociais e hereditários. Então, a forma como o indivíduo age é determinado pelo ambiente em que ele vive e também pela genética, né? Por influência de seus pais, por influência da sua família. Muitas dessas obras buscam retratar a miséria e o instinto animal do homem. E normalmente são obras que não têm muito filtro. O Zola foi um autor que nasceu e viveu em Paris no século XIX. Ele faleceu no ano de 1902. O Zola ele é um autor muito consagrado, ele ficou muito famoso ainda na sua época, e eu já tinha lido apenas uma obra do autor, eu tinha lido o J'accuse, que é uma obra onde o autor ele busca fazer uma denúncia ao governo francês pelo caso do Alfred Dreyfus, né? Depende da pronúncia que você vai utilizar, que foi um homem acusado e condenado por um crime que ele não cometeu apenas pelo fato dele ser um judeu. Então ele faz essa carta que é uma denúncia contra o governo francês no intuito de mostrar que o Dreyfus foi acusado injustamente. Esse é um caso que ficou famoso internacionalmente, inclusive um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi falando sobre o caso Dreyfus. E o único contato que eu tinha com a obra do Zola tinha sido por este livro dele, que na verdade é uma pequena carta, né? Não é um romance, mas já é possível da gente perceber a força que o autor tem nas palavras dele. Então eu já imaginava que Germinal seria um livro incrível, tanto porque eu já conhecia a escrita do autor pelo J'accuse, tanto porque Germinal é um livro muito conhecido, muito bem comentado, muita gente fala a respeito, mas eu confesso pra vocês que foi muito mais forte do que eu pensava. A história aqui vai se passar no meio do século XIX, no norte da França, mais especificamente aonde ficavam as minas de carvão. Então a gente vai conhecer a história desses mineiros. Aqui nós vamos acompanhar a vida de um rapaz chamado Etienne Latier. E aí vocês perdoem o meu francês novamente, tá, gente? Como eu disse, eu não falo francês. Bom, o Etienne, ele é um rapaz que ele ficou desempregado, então ele tá migrando para essa região à procura de emprego. A França, ela tá num período em que muitas indústrias estão fechando, muita gente está perdendo o emprego, então está uma situação assim bem complicada. O Etienne, ele era um operador de máquinas, ele acaba se envolvendo em uma briga com seu chefe, então ele é mandado embora e ele fica desempregado. E ele tá migrando, então, à procura de emprego, mas ele não consegue, porque está numa situação que está bem difícil de se conseguir emprego.
E até que ele chega numa cidadezinha chamada Marquienne. Ali existe uma mina de carvão chamada Verox. Ele chega ali, ele fica de olho naquela mina de carvão, fica vendo os mineiros entrando, saindo, e ele começa a conversar com um senhor que tá ali, que já trabalha a vida inteira naquela mina de carvão, que é o velho Boa Morte. Boa Morte porque ele já escapou de várias possibilidades de ter morrido, então por isso o apelido dele ficou Boa Morte. E ele começa a conversar com esse senhor, ele tenta conseguir ali um emprego de operador de máquina ali na mina, mas não tem vaga. Mas ainda assim ele fica ali na região durante um período e, por sorte, coincidência, destino ou infortuito, uma moça que trabalhava na mina acaba morrendo. E aí surge essa vaga então para trabalhar dentro da mina de carvão. Como o Etienne, ele tá precisando muito de emprego, ele já tá com fome, ele já não tem mais dinheiro, ele acaba aceitando essa vaga de mineiro mesmo. E logo nesse primeiro dia dele de trabalho, ele já consegue sentir como esse trabalho nas minas é pesado. São condições desumanas de trabalho. É um ambiente lúgubre, sufocante, extremamente úmido, então as temperaturas variam de muito quente para muito frio, tem muito pouco oxigênio, eles ficam expostos a gases tóxicos, perigos de desabamentos e inundações dentro das minas, não existe segurança de trabalho. E para piorar, os salários são míseros, assim. Essas pessoas, elas ganham um mínimo para sobreviver, então elas mal têm dinheiro para comer. Ali a companhia fornece para esses trabalhadores uma vila onde eles podem alugar uma casa e eles fornecem ali um pouquinho de carvão para eles não sentirem frio, né, alimentarem o fogo para poderem cozinhar. Então é um pouquinho de carvão que a companhia fornece e para eles aquilo já é muito. Então com aqueles salários míseros que eles ganham, eles têm que pagar esse aluguel e mal sobra para comprar comida. A maioria dessas pessoas tem famílias muito grandes, muitos filhos. E não são só homens, são homens, mulheres, crianças, idosos que trabalham nessas minas, desde o momento em que elas conseguem segurar ali uma picareta, até o momento em que elas não conseguem mais ficar de pé, né? Já numa idade mais avançada, então elas passam a vida inteira ali dentro daquelas minas de carvão em situações precárias. Depois desse primeiro dia de trabalho, que o Etienne vê aquilo e sente na pele toda aquela angústia, né? Aquele trabalho degradante, ele até pensa em desistir e continuar sua migração para tentar conseguir um novo emprego. Só que ele é tão acolhido por uma certa família, que é a família Marret, que ele acaba ficando. Essa família, como eu disse, é a família Marret. Ela é composta pelo pai, a esposa do Marret, que aqui ela não tem nome, ela é chamada de esposa do Marret, seus 6 filhos, entre eles Catherine, que é uma moça ali de 14 anos, extremamente mirradinha, que já trabalha nas minas, e é ela quem ajuda o Etienne ali no seu primeiro dia de serviço. No começo ele até chega a achar que ela é um menino, né, que ele é um garoto, porque ela tá com aquelas vestes, com aquele uniforme que traz ali uma masculinidade. Depois ele vê que ela é uma moça e ele fica ali muito encantado pela Catherine. E também tem o velho Boa Morte, que é o avô da família. O pai, né, o Marret, ele fica ali muito próximo do Etienne também. E mesmo com toda a dificuldade, ele ainda vai com o Etienne até ali um bar da cidade, onde existe alguns quartos, né, que esse rapaz, dono do bar, ele aluga para alguns pensionistas. E aí o Marret conversa com esse pensionista e consegue um quarto para Etienne. Então o Etienne acaba ficando nessa mina de carvão, ele se apega muito nessa família. E mais pra frente ele vai inclusive viver como inquilino na casa da família Marret. Então ele sai daquele pensionato, daquele quarto que ele estava alugando, e ele vai alugar um espacinho na família Marret. Então não é nem um quarto, ele vai dividir a cama com um dos filhos da família e vai ali pagar um aluguel para eles. Mas a situação entre os mineiros é extremamente crítica e o Etienne, ele começa a promover uma organização entre os trabalhadores. Então vai surgindo ali um movimento. A princípio ele fala para eles: olha, vamos começar a criar um fundo, né? A gente vai guardando um dinheirinho todo mês, o que sobrar, e a gente vai criando um fundo para que quando, por exemplo,
os trabalhadores entrarem em greve, eles tenham um fundo para poder sobreviver durante um tempo. É o princípio ali de uma organização sindical. E a companhia, quando fica sabendo desse fundo, eles querem tomar conta, claro, né? Eles querem tirar ali o seu pedacinho. E é claro que toda essa organização acaba provocando um medo naqueles poderosos. O que vai acontecer é que a companhia, um certo dia, vai resolver promover um abaixo salarial. Então eles vão reduzir os salários desses trabalhadores e isso vai ser o estopim para a revolta que vai gerar uma greve. E é uma greve que começa ali muito pacífica, muito tranquila. O Etienne, ele acaba tomando partido e sendo o porta-voz desses trabalhadores durante essa greve. E eles têm já um dinheirinho desse fundo que dura alguns dias, mas essa greve que começou ali pacífica, ela vai se estendendo, ela vai perdurando e o dinheiro vai acabando, esses trabalhadores vão começando a passar fome, vai acabando o carvão, eles vão passando frio e isso vai levar com que os instintos animais dessas pessoas com fome, com frio, vá aflorando. A companhia, por sua vez, não quer aceitar as condições desses trabalhadores de melhoria ali nos trabalhos. E os trabalhadores também não querem dar o braço a torcer, né? Já que eles estão ali lutando, agora eles vão lutar até eles conseguirem alguma coisa. Eles não estão dispostos a desistir desta luta. E a partir desse momento que a greve, que estava ali durando semanas, vai começar a ficar violenta. São pessoas que foram exploradas a vida inteira e elas chegaram ali num ponto que elas não aguentam mais, elas se revoltaram. E elas estão num ponto, ou elas morrem tentando fazer alguma mudança, ou elas morrem dentro daquelas minas de carvão. E elas não estão dispostas a descer para as minas novamente. Dizem que o Zola passou 2 meses trabalhando em uma mina de carvão para poder escrever este livro, vivendo junto dos mineiros, sentindo na pele a condição da qual esses mineiros se sujeitavam para conseguir um mísero salário. Então o livro ele tem tantas descrições vívidas que você consegue sentir a fome dessas pessoas, você consegue sentir a falta de ar, o cansaço. E eu acho que é por isso que o livro é tão forte, tão impactante. Ele não tem filtros para apresentar a miséria desse povo. No momento da história, a gente está em um período em que a Europa ela está sendo ali empipocada de ideias marxistas, socialistas, e isso vai aparecer no livro. Essas ideias vão entrando na cabeça desses trabalhadores. E existe uma representação dessa mudança, porque a gente vê no velho Boa Morte, que é o avô da família Morrer, que trabalhou a vida inteira da mina, e o autor traz a percepção dele, que sempre viu tudo aquilo acontecendo, e sempre aceitou, e sempre trabalhou a vida inteira na mina, e para ele ia morrer dentro da mina, e tava tudo bem, porque essa era a vida que ele tinha. E a gente vê em contrapartida os jovens que têm uma esperança de que algo ainda possa mudar, de que algo possa ser diferente. Uma coisa que também existe aqui no livro é a forma horrível com que as mulheres são tratadas. A forma como as mulheres são rebaixadas aqui é de embrulhar o estômago, é muito pesado. As mulheres são abusadas e espancadas desde criança. Elas precisam cuidar ali daquela família, elas precisam fazer o impossível para conseguir colocar um prato de comida na mesa e passam por situações que vão a equiparar a animais. Aquela coisa do naturalismo, é o ambiente que elas vivem, é a forma como elas vivem que vai determinar as suas atitudes. Acaba se perdendo a humanidade, essas pessoas já não são humanos, elas são animais. Este é um livro longo, até o autor não tem pressa de fazer com que você se ambiente nesse cenário. As descrições são extremamente ricas, mas não fica um livro chato. Quando você vê, você já tá ali inserido dentro daquela família. A mulher do Marreu, que é a esposa, né, que ela não tem um nome, como eu disse, ela é sempre chamada de mulher do Marreu. Essa mulher passa por tanta provação que me surpreende a força que ela tem para ainda continuar de pé. E além de acompanhar a vida dos mineiros, a vida dos trabalhadores, a gente tem também descrições da vida dos donos dessas minas de carvão, então dos acionistas,
dos diretores, como que é a vida dessas famílias que têm dinheiro, que estão ali fartando de comida, enquanto a alguns quilômetros, a alguns metros, existe uma família que não tem um pedaço de pão e precisa se virar ali com um pedaço de batata para 6 pessoas. E todas essas vidas dessas outras famílias, né, vidas de luxo, vidas de provisões, de farturas, elas são provenientes dos trabalhos dos mineiros, dos trabalhos daqueles miseráveis. Este é um livro espetacular. Ele busca ali trazer essa dificuldade, demonstrar como eram as condições desses trabalhadores nas minas de carvão. A Revolução Francesa era ainda muito recente. A Revolução Industrial também estava ali crescente na Europa. Muitas mudanças estavam acontecendo e, como eu disse, estavam surgindo essas ideias de socialismo, marxismo, anarquismo. Então, muita coisa estava mudando. E vai surgindo essa sede de revolução mesmo ali nas pessoas mais abastadas. Existe uma ideia no fundo, né, que esses mineiros eles precisam ser radicais para conseguirem aquilo que eles querem. Seria a única forma deles conseguirem destruir toda essa classe burguesa. Não tenho dúvida de que esse foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O livro teve uma adaptação para o cinema no ano de 93. Foi um filme que ganhou muitos prêmios, uma adaptação francesa, com direção de Claude Berry. Esse é um filme muito bem avaliado, mas ainda assim é difícil de encontrar, não está disponível atualmente em nenhum streaming. Eu encontrei esse filme no YouTube para assistir, mas ele está em francês sem legenda, então é um pouco difícil ali de compreender para quem não fala francês. No caso, eu não falo nada de francês, mas ainda assim eu consegui assistir o filme e eu não conseguia parar de assistir o filme, porque por mais que eu não entendesse o francês, né, como eu tinha lido o livro, a gente consegue acompanhar a história. Mas, gente, o livro ele é tão completo que 1h30 de filme, acho, 1h40 de filme, não consegue ser tão fiel e retratar com tantos detalhes uma história de um livro de 500 páginas. Então, realmente, assim, não tem como comparar. Ainda assim, me pareceu ser um filme muito bom. Bom, gente, mas foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei esse livro e eu recomendo muito que vocês leiam. É um livro que faz uma crítica social espetacular e vale muito a pena conhecer. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram Émile Zola e o que mais vocês me recomendam dele, porque eu já tô louca pra ler outro romance dele. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo grande e até a próxima!